Conheça no programa de hoje os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Estranho? Muito interessante esse tema. No Momento EMI, lançamento Outono e Inverno Risqué. Sai daí não! Preparamos um programa lindo para você. Para refletir sua luz interior e irradiar luminosidade, criamos o espaço Estúdio Hair, único e diferente como você. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Visual Tecnologia de Sistemas, com mais de 15 anos no mercado. Suporte 24 horas, 7 dias por semana. Software e equipamentos de automação comercial para bares, restaurantes, pizzarias, supermercados, distribuidoras, lojas de varejo e indústrias. Geração de arquivos Sintegra. Aplicativo comercial a partir de R$ 800. Esta é a época adequada para realizar alguns tratamentos faciais, como por exemplo, o peeling, o clareamento de pele e o tratamento de manchas. Não deixe para depois, entregue-se aos cuidados da Amifísio Pilates e Estética e comemore os resultados. Uma enfermeira que aconselhou muitas pessoas em seus últimos dias de vida escreveu um livro com os 5 arrependimentos mais comuns das pessoas antes de morrer. Esta enfermeira, que passou muitos anos trabalhando com cuidados paliativos, cuidando de paciente em seus últimos 3 meses de vida. Ela conta que os pacientes ganharam uma clareza de pensamento incrível no fim de suas vidas e que podemos aprender muito desta sabedoria. Segundo ainda a enfermeira, quando questionado sobre desejos e arrependimentos, alguns temas comuns surgiam repetidamente. Confira agora a lista e alguns comentários. Gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Eu acho que seria assim, ter aproveitado mais a vida, né? Porque a vida é tão curta, eu acho que a gente deveria aproveitar, fazer mais coisas que deixasse a gente mais feliz, né? Para ter uma vida mais saudável também, né? Então, e por que a senhora acha que não teve coragem? É por causa da família, por causa dos amigos? A senhora deixou de fazer algumas coisas? Não, eu acho que um pouco é acomodismo da gente, né? A gente se acomoda e não vai à luta. Seria isso. Então, o maior arrependimento seria a falta de coragem? Lutar mais pela vida, ter uma vida melhor. Esse foi o arrependimento mais comum, quando as pessoas percebem que a vida delas está quase no fim e olham para trás. É fácil ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das pessoas não realizou nem metade dos seus sonhos e tem de morrer sabendo que isso aconteceu por causa de decisões que tomaram ou não tomaram. A saúde traz uma liberdade que poucos conseguem perceber, até que eles não a têm mais. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso.
e aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto, até parece música, não é mesmo, gente? Eu tive que trabalhar, não tive outra solução. Agora, graças a Deus, eu não estou precisando muito. Então agora o senhor já está aposentado, já está podendo curtir melhor a vida? É. Então, assim, a gente sabe que o trabalho, a gente precisa dele, né, para ter uma condição de vida melhor e para chegar, é claro, no final da vida, tendo um pouco mais de tranquilidade, como é o caso do senhor. Mas se o senhor pudesse, no fundo, ter trabalhado menos, o senhor teria? Lógico. Foi bastante difícil a sua jornada de trabalho? Conta sobre ela um pouquinho. Até mais ou menos 12 anos eu não pus sapato no pé. Eu vim pra cá em 75, dali pra cá que melhorou, mas era só serviço pesado, derrubar mato, tocar lavoura de café. Então, na verdade, o senhor começou a trabalhar muito criança, então o senhor não curtiu muito? Sabe? Muito criança. Eu era criança, eu tinha 8 anos, eu tinha que ir na escola lá debaixo da estrada, na hora do recreio eu tinha que apartar a vaca. Ele sentia falta de ter vivido mais a juventude dos filhos e a companhia de seus próprios parceiros. As mulheres também falaram desse arrependimento, mas como a maioria era de uma geração mais antiga, muitas não tiveram uma carreira. Todos os homens com quem falamos se arrependeram de passar tanto tempo de suas vidas no ambiente de trabalho. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. E a gente sabe que não é fácil. Colocar a nossa opinião em prática é muito difícil. Não ter expressado os meus sentimentos em algumas vezes, por algum acontecimento que me deixou às vezes muito triste, aí eu me retraí em algumas partes e às vezes tem pessoas que mereciam mais meus sentimentos e eu às vezes não expressei todo o meu sentimento. E na verdade as pessoas não entendem bem quando a gente se expressa, normalmente. As pessoas não assimilam muito bem quando a gente mostra realmente o verdadeiro sentimento. Verdade, tem pessoas que brincam às vezes com o sentimento da gente, algumas faz de propósito, e outras pessoas não, as pessoas às vezes estão sendo sinceras, às vezes a gente fica com aquele medo de acontecer novamente, que já aconteceu algumas vezes. Muitas pessoas suprimiram seus sentimentos para ficar em paz com os outros. Como resultado, eles se acomodaram em uma existência medíocre e nunca se tornaram quem eles realmente eram capazes de ser. Muitos desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ressentimentos que eles carregavam. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. Eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente acaba se afastando, não é mesmo? Bom, meu maior, eu não sei se eu tenho um arrependimento ainda, né? Tô muito nova, tô começando a vida agora, mas eu tenho medo de chegar mais assim alguns anos e falar assim, opa, não fiz isso, não fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Por isso que eu tento ter cuidado com as minhas escolhas. Uma coisa que eu sempre valorizo mais é estar com os meus amigos, pra ter experiência, pra trocar informações, sabe? Pra ter aqueles valores, até porque a amizade é assim. Na verdade, arrependimento por não ter ficado com os amigos você não vai ter. Não. Vou tentar ficar com os meus amigos, sair, me divertir, pra depois, quando estiver chegando no fim, aproveitar e ser feliz, né?
Frequentemente, eles não percebiam as vantagens de ter velhos amigos até eles chegarem em suas últimas semanas de vida. E não era sempre possível rastrear essas pessoas. Muitos ficaram tão envolvidos em suas próprias vidas que eles deixaram amizades de ouro se perderem ao longo dos anos. Tiveram muito arrependimento, profundos inclusive, sobre não ter dedicado tempo e esforço às amizades. Todo mundo sente falta dos amigos quando está morrendo. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. A gente às vezes complica mais, Tânia. A gente complica com pequenos detalhes que a gente poderia deixar passar. E viver o momento presente no aqui e agora é a gente não se preocupar com as coisas que acontecem no passado e viver mais o futuro sem muita preocupação. O próprio nome já diz, né? Então é aquela coisa, curtir mais a vida e ser mais relaxado, trabalhar o nosso lado criança, que é tão bom, né? E com isso a gente se preocupar mais com as coisas assim que estão acontecendo, não que vão acontecer ou que já aconteceu. Isso eu acho que é permitir ser mais feliz. Viajar um pouquinho mais também te deixaria um pouco mais feliz? São certos mimos que a gente se permite, né? E o que importa não é aquela coisa de chegar, é a trajetória, da onde a gente sai, aquilo que a gente vivencia e aquilo que vai aproveitar. É aproveitar as coisas em tempo integral. Conhecer mais pessoas durante essa viagem também significa felicidade. Sim, é a trajetória, é o conhecimento adquirido com as pessoas que a gente vivencia no dia a dia. Esse é um arrependimento surpreendentemente comum. Muitos só percebem isso no final da vida, que a felicidade é uma escolha. As pessoas ficam presas em antigos hábitos e padrões. O famoso conforto com as coisas que são familiares. O medo da mudança fez com que eles fingissem para os outros e para si mesmos que eles estavam contentes, quando, no fundo, eles ansiavam por rir de verdade e aproveitar as coisas bobas em suas vidas de novo. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são o grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. Como você não está em fase terminal e também não está doente, pode fazer de tudo para trabalhar para não ter tantos arrependimentos. E para não se arrepender de verdade, você fique ligadinha no Momento EMI e conheça a nova coleção de esmaltes Risqué.